E infelizmente nós chegamos ao final dessa terceira temporada de A Roda do Tempo. E sem sombra de dúvidas, a terceira temporada da série foi a melhor até aqui. É indiscutível que a série conseguiu alcançar patamares ainda maiores nessa terceira temporada, mas fica aqui a minha pergunta. Esse final dessa terceira temporada de A Roda do Tempo foi satisfatório? Deixou a desejar? Foi um final decepcionante? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. O oitavo episódio foi intitulado Aquele que Vem com a Aurora e é o episódio responsável pela consumação da profecia e também trouxe ele algumas respostas e desfechos brutais para os seus núcleos. Em termos de produção, cenografia, CGI e efeitos sonoros, esse episódio continua dando um show. Em relação às atuações, então, a gente não tem nem do que falar. Todas estão impecáveis. Inclusive, a gente consegue até perceber a evolução de certos atores se compararmos com as primeiras temporadas de A Roda do Tempo. O Joshua, então, o intérprete do Rangel Thor, nem se fala. Ele teve uma evolução gritante nessa terceira temporada. E para esse último episódio da terceira temporada de A Roda do Tempo, vocês vão perceber que os núcleos eles foram muito bem divididos, né? Se no episódio anterior nós focamos apenas em Dois Rios, na Batalha de Dois Rios, aqui nós temos 3 núcleos diferentes. Temos a galerinha lá de Tanchico, temos o pessoal da Torre Branca e o restante que está no deserto Aiel. 3 núcleos, todos muito bem divididos. Então vamos começar falando aqui sobre Tanchico. E finalmente nós estamos no tão falado Palácio de Panarca. Desde a chegada das Black Ages ali a Tanchico, nós estamos ouvindo falar desse palácio, né? E esse momento chegou. Finalmente nós estamos no palácio. E claro que nossas expectativas para esse momento aqui eram altas, principalmente para quem leu os livros do Robert Jordan. Eu tenho certeza que vocês estavam no aguardo de uma cena muito bem específica, que seria uma cena épica, inclusive. E quem não leu os livros, mas tem essa curiosidade de pesquisar mais sobre a série, de estudar mais sobre a série, que é o meu caso, também estava no aguardo dessa cena épica aqui neste núcleo. E essa cena não veio acontecer. E eu tenho certeza que foi uma decepção para muitos fãs, assim como para mim também foi uma grande decepção essa cena não ter acontecido. Nós estávamos aguardando este embate de Moghedien versus Nynaeve. Todos estavam presentes aqui nesse núcleo de Tanchico, mas vimos que elas claramente seguiram rumos bem diferentes na história. Enquanto a Moghedien se revela para Liandrin, que inclusive até pede misericórdia e oferece um acordo para trabalharem juntas, do outro lado nós vemos que os nossos amigos heróis seguiram a Liandrin até o Palácio de Panarca. Então Nynaeve e Moghedien estavam em lados totalmente separados aqui neste episódio, impossibilitando assim essa tão esperada batalha de vir a acontecer. E lá no Palácio de Panarca, como nós bem vimos, é onde tudo acontece nesse episódio, inclusive a visão da Min. O Mat ele passa aqui por um Tear Ungryl, que nós até vimos um semelhante no início desse episódio, porém lá em Tar Valon, há 10 anos atrás. Enfim, aqui o Mat passa por esse Tear Ungryl bem semelhante, que é onde ele encontra os Elfins e os Aelfins. Parece a mesma palavra, mas tem uma diferença. Enquanto uma palavra é escrita com 2 letras S, a outra se inicia com a letra A e logo depois a vogal E. Vai estar passando aí na tela para vocês entenderem a diferença. Nós temos aqui alguns seres bem diferentes, né? Pelo que eu tenho uma estudada, são algumas pessoas que têm ali uma aparência de cobra, outras de raposa. Esse que o Mat encontrou aqui nesse episódio tinha essa aparência semelhante de raposa. Enfim, esses seres, eles fazem acordos mortais com as pessoas e com o Mat não foi diferente. E pelo que eu entendi desses estudos que eu fiz, essa criatura que o Mat se encontra, se é que eu posso chamá-la assim, é um Elfin, com 2 S. Então, essa outra criatura, esses outros seres diferentes, que começam com A e E, a Elfins, ainda não nos foram apresentados. Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas eu estudei bastante para passar essa informação aqui para vocês, então acredito que esteja certa. E nós vimos que é justamente nesse momento que a visão da Min se cumpre.
A gente não teve muitos detalhes, né? Mas parece que ao retornar e ser salvo pela amiga, o Matt ele perde parte das suas memórias. E de novo, mais uma vez o Matt tem parte das suas memórias ali, né? Roubadas, desaparecidas, enfim. E eu tô muito curiosa para entender, eu confesso para vocês, o nível dessa perda de memória. Se vai ser uma perda semelhante à da segunda temporada, ou se aqui nós teremos apenas pequenos fragmentos desaparecidos. É um núcleo um tanto quanto repetitivo para esse personagem, mas eu tô curiosa para ter mais detalhes, para só aí então ter uma noção da proporção dessa perda de memória do personagem. E ainda no Palácio de Panarca, nós temos aqui a Elaine e o Tom, e eu achei bem bacana essa conexão dos dois. Eu fiquei até me perguntando se teria algo mais ali nessa relação dos dois, né? Algum possível parentesco ou apenas essa promessa de proteção mesmo, já que o Tom praticamente se sacrifica para salvar a vida da Elaine, para que ela pudesse sair dali viva. Nós vimos ali que a Elaine consegue assumir o controle da situação e ela acaba matando a Jane, não me lembro exatamente como se pronuncia o nome dessa personagem, mas nós vimos que a Elaine a mata com fogo devastador. Que, salvo engano, ele já foi mencionado em algumas temporadas anteriores. E, inclusive, foi até dito que ele é algo que deve ser utilizado com muito cuidado, por ser extremamente poderoso. Em resumo, quando alguém é atingido pelo fogo devastador, isso não só mata aquela pessoa, mas acaba também a sua presença para trás no tempo, ali através do padrão. É como se essa pessoa nunca tivesse existido, pelo menos até certo ponto. E o quão longe uma pessoa é apagada depende da força da explosão ali do fogo devastador que a matou. Assim como nós vimos alguns sinais ali, por exemplo, o teto, que a Janie acaba atingindo com o fogo devastador, assim que ela morre, esse teto é restaurado. É como se aquilo nunca tivesse acontecido. Como se certas ações, né, isso depende dessa proporção, ou pode ser que até todas as ações causadas por aquela pessoa no passado também morressem junto com ela. Então é como se tudo fosse refeito. Não sei se deu para vocês entenderem, mas acredito que sim. Aqui a gente teve uma pequena demonstração do que é esse fogo devastador. E aqui também, nesse momento, a gente teve uma baita de uma revelação, pelo menos para Elaine, porque nós já sabíamos, mas ela não, de que o Harvey, ou melhor, o Gabriel, Lord Gabriel, não é muito bem quem ela pensava que ele era. O Tom fala que nunca viu esse homem no palácio, e olha que o Tom esteve presente em Andor por muitos anos. Se o Gabriel estivesse ali, ele saberia. Então ele fala para Elaine que ela não pode confiar no Gabriel e que ela precisa inclusive salvar a mãe e as pessoas do reino de Andor, porque muito provavelmente ele é um abandonado, porque só um abandonado conseguiria manipular as memórias dessa forma. E eu muito me perguntei como a Elaine descobriria sobre o Gabriel, e a resposta veio muito antes do que eu imaginava. É claro que a gente precisa falar desse encontro de Nynaeve versus Liandrin que aconteceu também no Palácio de Panarca. E eu não posso deixar aqui de pontuar essa maravilhosa evolução da Nynaeve, essa evolução que ela teve nessa temporada. E eu acho que desde a primeira temporada é a única temporada que eu não reclamei das atitudes da Nynaeve. Nas temporadas anteriores, sempre teve algum ponto ou outro onde eu estava reclamando da Nynaeve. E nessa temporada eu acho que eu não tive nenhuma reclamação da personagem. Como ela evoluiu nessa terceira temporada. Vocês concordam comigo? Enfim, nós vimos esse embate, né? Embate, entre aspas, que Nynaeve teve com Liandrin. Foi pelo menos um embate psicológico. Ela revela que ela não tem arrependimentos. E, inclusive, ela até conta pra Nynaeve os seus planos ali, os seus planos mais ousados. Plano este que é de se tornar esta primeira abandonada, essa primeira escolhida em centenas de anos. Ela revela aqui para Nynaeve que não tem arrependimentos nenhum. Pelo contrário, seu único arrependimento é de não ter deixado seu filho morrer lá no passado. Ela considera isso como uma fraqueza. E esse elo dela com a Nynaeve também é considerado pela Liandrin como uma fraqueza. Então, para eliminar todo e qualquer tipo de fraqueza, tudo que possa estar ali no meio do seu caminho, ela decide matar a Nynaeve. E é ali que nós vimos que a Nynaeve finalmente abre mão dessa sensação de querer ter sempre o controle e ela finalmente quebra esse bloqueio. Mas não antes de permitir, né, que a Liandrin ela vá embora. Não só com as duas pulseiras que ela havia conseguido anteriormente, mas também com o colar que a Nynaeve acabou de encontrar ali dentro do Palácio de Panarca. Enfim, nós tivemos aqui uma cena visualmente falando
épica. Os efeitos visuais foram magníficos em relação a toda essa quebra do bloqueio da Nynaeve. Mas fato é que a gente continua sentindo falta desse embate que deveria ter acontecido entre Nynaeve e Moghedien. E, em resumo, nós vimos que toda a galera de Tanchico estava de volta ao navio, pegando uma caroninha ali mais uma vez com o povo do mar. Muito provavelmente eles irão de encontro ao Rand agora para tentar avisá-lo do que está por acontecer, do que está por vir, né? Quem sabe até ajudar na proteção do próprio Rand. E agora, falando do golpe lá na Torre Branca, que com certeza foi um dos momentos mais fortes dessa terceira temporada. A Sophie, que é a intérprete da Siuan Santi, teve uma atuação magistral nesse episódio. Digamos que foi uma despedida com chave de ouro. E mais uma vez, gente, a roda do tempo surpreende. Não de maneira positiva nessa cena, mas acaba surpreendendo. Isso daqui porque ninguém, ou quase ninguém, esperava pela morte da personagem. E principalmente depois desse discurso poderoso da personagem. E a gente acaba até se perguntando, né? Por que eles escolheram matar a Siuan Santi? Qual foi o intuito dessa cena, né? Qual foi o intuito dessa morte? Se a gente for olhar aqui em termos de recurso pro episódio, a morte da personagem foi o impulso que a Moiraine precisava para não se entregar e até ir para cima ali da Lanfear, que inclusive foi uma cena maravilhosa, né, que a gente teve ali no deserto, esse embate da Lanfear versus a Moiraine Sedai. E até o Lan entrou ali pelos meios, né? Foi uma atuação, uma coreografia maravilhosa que nós tivemos ali naquele embate do deserto. Eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que eu não gostei nem um pouco da morte da Siuan Santi. Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas eu acho que a série vai conseguir sobreviver bem sem a personagem. Não é algo que me preocupa em termos de desenvolvimento. Então, apesar de não ter gostado do que eles fizeram, dessa escolha, eu ainda acredito que a série não será prejudicada por conta disso. E agora, finalmente falando do Rand, do povo do dragão e toda essa trama lá em Alcair Dal, vamos lá, né? Nós vimos no início do episódio que o Rand ele consegue finalmente ver quem a Lanfear é. E nós vimos, inclusive, em uma conversa da mesma com o Ravin, que ela abandonou essa ideia de tentar trazer o Rand para o lado das sombras. Agora ela quer o dragão renascido morto. E é isso que ela tenta fazer nesse episódio. E lá no deserto a gente teve também um diálogo muito interessante de Rand e Moiraine que eu gostei bastante. Que foi aquele discurso quando ele reconhece que desde que eles saíram de Dois Rios, ela foi a única que sempre esteve ao seu lado. E que o desejo sempre foi o mesmo que o dele, de vencer as sombras. E a Moiraine estaria disposta a tirar a própria vida do Rand caso percebesse que ele estava tendo certas inclinações para as sombras. Esse diálogo me surpreendeu, não imaginei que ele aconteceria nesse episódio. Na verdade, eu não imaginei que esse diálogo aconteceria tão cedo, principalmente porque o Rand, ele começa essa temporada ainda bem desconfiado da Moiraine. Então é interessante ter esses dois paralelos. O Rand totalmente desconfiado da Moiraine ainda no início dessa temporada e agora confiando, acreditando que ela é a única que tem os interesses semelhantes ao dele. Foi uma construção de diálogo muito interessante. E agora, vamos voltar para o ponto crucial desse episódio? E é muito interessante ver que à medida que a estrutura de poder da Torre Branca começa a ruir, o modo de vida tradicional dos Aiel também entra em colapso. Lá em Alcair Dal, a tensão explode. Nós vimos aqui que o Colandin, ele já se autoproclamou ser o Car Akarn, com aquelas tatuagens ali feitas pela Lanfear. Só que tem um porém, né? O Colandin, ele desconhece a verdade sobre os Aiel, que no passado eles seguiram o caminho da Folha. E inclusive é algo que o Rand acaba revelando diante de todos, o que prova que ele sim enfrentou o julgamento de Radiant. E não foi por falta ali dos pedidos do Rhuarc, né? Ele pede muita cautela pro Rand, ele pede para que o Rand não faça essa revelação em público, porque eles não estão preparados para saber da verdade. Mas era a única forma que o Rand tinha de provar que ele passou pelo julgamento lá em Bredon. E não só o povo Aiel teve essa revelação do seu verdadeiro Car Akarn, mas também o Lan teve uma baita de uma revelação aqui sobre a Melindra, que era uma amiga das trevas, mas que acabou quebrando o seu juramento às sombras. E nós vimos nitidamente, explicitamente, o que acontece com uma pessoa que quebra o seu juramento com as sombras. Ela não só morre, mas também a sua alma morre. Melindra nunca mais irá reencarnar. É isso que acontece com as pessoas que acabam quebrando seu juramento feito ao tenebroso.
E voltando pro Range tentando convencer o seu povo, né, que ele é o seu Kar Akurn, esse momento final com o Range fazendo chover no deserto com o poder único foi simplesmente poético. Foi um fim sombrio, carregado de simbolismo e que com certeza marca a entrada da série em um novo território. Foi um final muito mais denso do que o final da segunda temporada, que reflete bem essa espiral que o Range está enfrentando, cada vez mais próximo da loucura enquanto a sombra se fortalece. Essas cenas finais do Range utilizando do poder único e toda aquela mácula, todos os finais de A Roda do Tempo têm esse efeito visual bem marcante, bem mais forte. Eles usam bastante de CGI para trazer mais impacto. No final da segunda temporada, nós tivemos o dragão. Agora, nós tivemos aqui o Randy utilizando o poder único e vocês puderam perceber o quão forte o Randy é. Mas nós vemos também bastante traços de mácula. Não sei se eu posso falar assim, né? Bastante traços de mácula. Mas foi basicamente isso que nós vimos ali enquanto o Randy utilizava o poder único. E é aquilo que nós bem sabemos. Tudo tem o seu preço. E o Randy começa a pagar esse preço em relação ali à ascensão das sombras e a também esses traços de loucura que já começam a aparecer ali no personagem. Pessoalmente, eu esperava um pouco mais desse episódio, eu confesso pra vocês. Foi um episódio bom, mas ao meu ver não foi digno de uma season finale. Eu fiquei com aquela sensação de que a gente ainda veria mais coisas, de que ainda haviam coisas a serem resolvidas nesse episódio ainda, sabe? Mas apesar de ter sido um pouquinho decepcionante pra mim esse final, não é algo que me tire a vontade de assistir A Roda do Tempo, não. Eu continuo firme nessa missão de acompanhar a próxima temporada, caso ela venha a acontecer. E eu tô muito curiosa para saber o que você achou do final dessa temporada. Comenta aqui abaixo, vamos conversar nos comentários. Você gostou, não gostou, achou que foi um final decepcionante? Vamos conversar aqui nos comentários desse vídeo. Inclusive, se você ficou comigo até o finalzinho dessa análise, comenta aqui Povo do Dragão, só para eu saber que você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. Eu também quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês que acompanharam todos os vídeos de análise aqui do canal. Muito obrigada pela companhia, por não me deixarem falando sozinha durante as análises dos vídeos de A Roda do Tempo. Muito obrigada pela tua companhia, viu? Todos vocês que chegaram aqui no canal através da Roda do Tempo, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês por aqui. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Ah, e mais um recadinho aqui, tá? Vale lembrar para vocês que a quarta temporada ainda não foi confirmada. Nós seguimos aqui, né, no aguardo dessa excelente notícia, dessa confirmação da quarta temporada, mas por enquanto ainda não tivemos. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, e eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração e até lá. Tchau!